Quem não conhece o passado, não pode construir o futuro. Tavares Neto, o historiador do nosso rádio. Eu fiz muitas amizades com o jornalismo. O jornalismo é algo muito bom. Quer dizer, você vê, nós estamos vendo no âmbito político aí, a colaboração que o jornal, o rádio, principalmente o rádio, fazem o jornalismo investigativo. Uma história de sucesso, de determinação e inovação. É assim que a carreira de Tavares Neto pode ser descrita. Tavares Neto reúne, em seus mais de 40 anos de jornalismo, passagens pela área esportiva, pela área policial, política e histórica. Tanto que ganhou o título de historiador do rádio caruaruense. Apesar de ter tido durante esses anos de carreira passagem apenas pela Rádio Cultura do Nordeste, emissora de radiodifusão AM em Caruaru, por 10 anos Tavares Neto ficou longe da emissora, se dedicando ao Instituto de Pesquisa Eleitoral Repercussão. Em consequência desse sucesso que eu tive na pesquisa, eu fui expandindo. Pronto, esse ano mesmo, eu já fiz 140 pesquisas esse ano. Atualmente trabalha comigo, estão trabalhando atualmente comigo. 22 pessoas estão trabalhando comigo. Certo? Nesse período de eleição a gente trabalha muito. Mas depois para, porque quando termina a eleição é um período que o prefeito vai tomar posse. Mesmo em outro segmento, a veia jornalística de Tavares nunca o abandonou. Aí eu passei um período fora do rádio, mas sempre conhecido que eu tive uma atuação muito forte no rádio, como radialista. As pessoas sempre me acharam o radialista. Eu passei 12 anos fora no rádio, mas as pessoas não dizem, você deixou o rádio? Não. Eu estava na rádio, eu fiquei conhecido. Essa fama de Tavares também fez com que ele chegasse a assessorar grandes políticos como Inocêncio Oliveira. Eu estava assessorando Inocêncio Oliveira, deputado federal. Foi quando ele disse, Tavares, eu fui chamado para uma rádio em Caruaru, para um programa Mesa Redonda. Você sabe onde é a rádio? Sei. Eu não tinha dito a ele que já trabalhei na rádio. Aí ele veio comigo. Quando chegou aqui, eu era conhecido, mas rapaz, trabalhando na rádio. Aí foi Zé Almeida, me chamou, disse, Tavares, você que anda muito e está sempre na Assembleia com os deputados, faça entrevista para inserir na programação da rádio. Esse seria o começo da volta de Tavares Neto para os microfones da Rádio Cultura. As coberturas, então, começaram da Câmara de Vereadores. Aí eu comprei um gravador, meu bolso mesmo, foi nem a rádio que me deu, comprei o gravador com meu dinheiro e comecei a fazer cobertura na Câmara Municipal. Aí eu peguei a gravar com o vereador o que ele pedia. Aí eu peguei a fazer cobertura na Câmara. Quando eu vi que o negócio funcionava, eu peguei a fazer reunião da Associação Comercial toda terça-feira. Tudo que acontecia na reunião, quando terminava, eu entrevistava sobre os fatos ali debatidos. Aí eu expandi Rotary, Lions, qualquer movimentação de loja maçônica, campanha eu ia divulgar. Aí eu fiquei, não sou o cara a pessoa que dava no tempo, mas trazia a pessoa gravando. Mas Tavares não se limitava às fronteiras da cidade. Onde os governadores do estado estivessem, lá estava ele, cobrindo e trazendo as informações para a Rádio Cultura. Eu trabalhava como repórter do Jornal do Comércio, aproveitava para fazer a matéria para o jornal e gravava para a rádio. Quer dizer, a rádio não pagava nada, né? Mas a gente divulgava na rádio, porque a repercussão não era nem no jornal, que poucas pessoas liam. Tantas histórias motivaram o jornalista Erlon Cavalcante a escrever um artigo para o Jornal Vanguarda sobre o historiador do rádio. Erlon, então, destaca a importância do comunicador para a cidade e para a história radiofônica do município. Como jornalista, eu tenho uma coluna no Jornal Vanguarda há 8 anos, chamada Sopa de Letras. E essa coluna, a gente vem sempre, de alguma forma, retratando personagens importantes da cidade, cada um na sua área, na cultura, na comunicação, no esporte, na saúde. E eu sempre tive muito apreço, e tenho muito apreço pelo nosso grande comunicador Tavares Neto. É uma figura até folclórica de Caruaru, é uma figura ímpar, é uma figura que quebrou um conceito do rádio da cidade, da década de 80, década de 70. Por quê? Porque Tavares tem uma dicção não muito apropriada para o rádio, principalmente naquela época. E ele mostrou que, independente da língua plegada, como ele chama, ele trouxe a informação diferenciada. Acho que Tavares consegue fazer isso. Ser simples, não inventar a roda do tempo, não inventar palavras para poder agradar o seu entrevistado,
não inventar temas que ele não tenha conhecimento, não tenha condição de manter no debate, e ser aquilo, ser sincero, ser simples, perguntar o que deve ser perguntado, refletir em cima do tema, ser imparcial. Tavares sempre foi imparcial no rádio, né? Tavares conseguiu arrumar casamentos dentro do rádio, coisas que no rádio antigamente não existia. Então ele tem uma marca, né? E essa marca hoje que ele traz da história, essa marca de mostrar os valores através da história, é super importante para a nova geração. Quando ganhou o quadro dentro do programa Cultura Informa sobre os fatos históricos de Caruaru, um dos que mais repercutiu foi o dia em que Tavares Neto virou notícia nacional, saindo inclusive no Jornal Nacional da Rede Globo durante a visita do presidente João Figueiredo a Recife. Eu nunca esperei um dia estar na última notícia do Jornal Nacional. O presidente Figueiredo veio para Recife dar uma entrevista coletiva. E naquele tempo da censura, você teria que dizer que pergunta ia fazer. Você não fazia pergunta que queria, não. Aí dizia, qual a pergunta você vai fazer? Aí vem o censor, aí vê se aquela pergunta pode ser feita. Você não pode fazer a pergunta. Aí a pergunta é a seguinte: eu era de Caruaru, o que era que o presidente Figueiredo iria fazer para desenvolver o interior do Nordeste? Não os grandes centros, mas o interior, principalmente o interior. Essa é a minha pergunta. E o rapaz que me antecedia, a pergunta é a seguinte: presidente Figueiredo, o senhor eleito vai anistiar os políticos? Aí ele disse, ele fez a pergunta, depois dele era minha. Presidente Figueiredo, o senhor vai anistiar os políticos? Aí ele disse, vou anistiar todos os políticos, só não os terroristas. Aí eu disse, sendo assim, Miguel Arraes de Alencar está anistiado, não. Miguel Arraes, não. O senhor não disse agora que só não terrorista? Porque o senhor diz uma coisa, está dizendo. Olha, quando eu disse isso, aí correu, a censura correu para cima de mim, os agentes de segurança, e houve um debate. O senhor diz uma coisa, está mudando? Eu pressionei o general do Exército. Acabou-se, terminou. Eu fiquei até isolado quando terminou esse fato. Ninguém ficou perto de mim. Eu digo, vídeo, mano, que pergunta violenta. Alguns repórteres, rapaz, eu quero te elogiar pela coragem de topar o presidente. Aí eu vim para Caruaru, aí eu vou ver o Jornal Nacional, Cid Moreira e Chapelin. Aí a última notícia, entrevista no Recife do presidente Figueiredo. Há um confronto. Repórter diz que ele diz uma coisa e muda de ideia um segundo depois. Aí eu saí, a última notícia, eu e ele. Esse momento lhe rendeu inclusive uma passagem para o seu quadro dentro do Cultura Informa. Vamos para a história. No dia 30 de setembro de 1978, o candidato à presidência da República, João Batista Figueiredo, esteve no Mar Hotel do Recife para prestar uma entrevista coletiva à imprensa. Em dado momento, eu indaguei ao general João Batista Figueiredo se o mesmo iria decretar a anistia. Ele respondeu que todos os brasileiros seriam anistiados, com exceção apenas dos terroristas. Aí eu afirmei, sendo assim, o ex-governador Miguel Arraes seria anistiado. E ele responde, Miguel Arraes não. E eu afirmei, o senhor general João Batista está com duas conversas. Houve um confronto e a segurança do presidente correu para o local onde ele estava. E eu continuei, presidente, qual é a sua impressão sobre Miguel Arraes de Alencar? Ele respondeu a pior possível. À noite, esta entrevista foi ao ar no Jornal Nacional e Cid Moreira colocou no ar apenas esta discussão com o presidente Figueiredo. No outro dia, esta notícia foi destaque nacional nos jornais Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio e nos jornais
Folha de São Paulo, o Correio Brasiliense e no jornal O Globo. E foi a manchete principal do jornal O Pastim. Foi na época da censura à imprensa no Brasil. Com essas e outras histórias diariamente, Tavares Neto conta a todos os ouvintes momentos que fazem parte do enredo que transformou Caruaru hoje em uma das maiores cidades do estado de Pernambuco, como a visita do também presidente Juscelino Kubitschek à capital do forró e a morte de 2 dos maiores ícones da cidade, Coronel Ludo Gero e Eutrope, em um desastre de avião. Para Tavares, trazer essas histórias dentro da programação de uma das maiores emissoras de rádio de Caruaru e região é de extrema importância. Existe muita coisa em Caruaru. Você passa numa rua, vê o nome daquela rua, não se pessoa. Fatos importantes, você veja, da política, principalmente da política, uma plaga. As gerações novas não sabem disso. Aí eu tenho que dizer à geração nova que fulano é um líder. O Coronel Geográfico foi líder, quer dizer, um homem que pega um filho e elege deputado federal. O primeiro deputado federal de Caruaru. Aí eu tenho que contar isso, contar a história que Pedro de Souza foi um prefeito que marcou uma época, criou a cooperativa de mineramento de Caruaru. Naquele tempo era energia de motor. Ele cuidou da eletrificação de Caruaru, foi um importante. Mas muita gente não sabe. Aí eu tenho que contar esse fato. O jornalismo fez parte da vida e da inspiração de Tavares Neto, assim como inspirou outros tantos radialistas na cidade. Tavares trabalhou em Caruaru com nomes importantes do rádio como Marco Dove Holanda e Lenildo Lima. Assim como Tavares Neto está na história do passado do rádio, ele também estará no futuro. Falando em futuro, ele é bem enfático quando questionado sobre o futuro do jornalismo e diz que o jornalismo veio para ficar. O jornalismo veio para ficar. Porque o jornalismo é importante, uma sociedade não pode viver sem jornalismo. E agora, com a democracia que nós estamos vivendo, o jornalismo vai ser o jornalismo investigativo. Porque não tem mais, ninguém dá mais furo não. Porque hoje em dia uma rádio, um jornal, uma televisão não dá furo, porque tem a rede social. Eu viajava um dia desse e viajando, alguém ligou pra mim. Eu disse, Reinaldo Rossi morreu. Eu disse, eu não sei não, rapaz. Ele estava vivo, estava passando doente, mas eu estava vivo. Porque eu vi aqui agora na internet. Aí depois, 2 minutos depois eu vi no rádio, na televisão, quer dizer, a internet rodando rapidamente. Há um incidente, de imediato as pessoas sabem. E antes de encerrar essa história, Tavares Neto ainda deixa um recado para quem deseja ingressar na área. Qualquer profissão você tem que amar, porque as pessoas às vezes querem dinheiro. O dinheiro é importante, mas tem uma coisa superior numa causa qualquer, é o amor que você tem àquela atividade. Se você não tiver, não vai ter sucesso. O bom é fazer o que gosta e fazer amando aquilo. E essa história que foi contada com a ajuda do seu personagem principal ficará eternizada acima de tudo pelos inúmeros anos de doação de uma pessoa à comunidade caruaruense, acreditando que é possível mudar realidades, que no caso de Tavares Neto, traz ideias inovadoras para um veículo de comunicação de massa, que atinge milhares de pessoas em lugares longínquos. Esse radiodocumentário foi uma produção para o trabalho de conclusão de curso de comunicação social com habilitação em jornalismo no Centro Universitário Vale do Ipojuca, Devray Unifavip, sob a orientação do professor doutor Jurani Clementino. Produção e locução da aluna Laís Karine Florencio Salles. Edição de Josenildo Félix e apoio técnico de Carlos Barbosa. Agradecimento especial à Rádio Cultura do Nordeste e também a Almeida Júnior, que cedeu o espaço para a gravação e também pela colaboração em todo o processo de produção e finalização deste projeto. Quem não conhece o passado, não pode construir o futuro.
Tavares Neto, o historiador do nosso rádio.